Olá, amigos. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal Militarizando o Mundo. O plano argentino com apoio brasileiro para eliminar o ditador da Venezuela. Nicolás Maduro estaria sendo planejado. Entenda o que Nicolás Maduro falou e afirmou e acusou sobre esse plano secreto envolvendo o Brasil, Argentina e principalmente os Estados Unidos. Nos últimos dias, uma nova crise diplomática emergiu na América do Sul, desta vez envolvendo diretamente a Venezuela, Argentina e Brasil. O presidente venezuelano Nicolás Maduro fez uma acusação explosiva, afirmando que a embaixada argentina em Caracas, sob custódia do Brasil, estava sendo usada para planejar atividades terroristas e uma tentativa de assassinato contra ele e a vice-presidente Delcy Rodrigues. Maduro apontou que opositores refugiados na embaixada estariam por trás desse suposto complô. A acusação surge em um contexto em que as relações entre Venezuela e Argentina já estavam deterioradas. Desde que Javier Milei assumiu a presidência da Argentina, o país adotou uma postura firme contra o governo de Maduro, recusando-se a reconhecer sua reeleição nas eleições de julho de 2024, que foram amplamente questionadas por alegações de fraude. A Argentina se uniu a uma coalizão internacional de países, incluindo várias nações europeias e os Estados Unidos, que não reconhecem a legitimidade do governo de Maduro. Essa posição crítica, especialmente em relação à transparência eleitoral, é compartilhada por muitos líderes internacionais, que há anos pressionam pela realização de eleições livres na Venezuela. A crise eleitoral venezuelana apenas aumentou o isolamento de Maduro na comunidade internacional, e a resposta do presidente tem sido reforçar o controle interno sobre os opositores. Aqueles que ousam desafiá-lo enfrentam prisão, exílio ou silenciamento forçado, como foi o caso de muitos opositores, incluindo Edmundo González, que está exilado e denunciando o regime. As acusações de Maduro de que a Argentina, com o apoio indireto do Brasil, estaria usando sua embaixada para tramar sua morte, podem ser vistas como uma manobra política. Ao apontar inimigos externos, Maduro reforça sua narrativa de que há uma conspiração internacional para derrubá-lo, justificando assim seu regime autoritário e as medidas repressivas que adota dentro do país. A alegação de um plano de assassinato também serve para desviar o foco das pressões internas e externas que Maduro enfrenta. Com a Argentina e outros países negando a legitimidade de seu governo, a acusação pode ser uma tentativa de associar as críticas externas a uma ameaça à sua vida, o que reforça o discurso de que o regime chavista está em perigo e precisa se proteger a qualquer custo. Além disso, o fato de os opositores venezuelanos terem se refugiado na embaixada argentina é um lembrete claro de como muitos são perseguidos pelo regime. Maduro quer minar essa narrativa, transformando-os de refugiados políticos em terroristas e conspiradores. Desde que assumiu o poder, Maduro vem se fechando progressivamente ao mundo exterior. Sob seu comando, a Venezuela se transformou em um dos países mais isolados diplomaticamente no hemisfério ocidental. Sanções econômicas impostas por países como os CONAIE, a União Europeia e outras nações da América Latina visam punir o regime pelas violações dos direitos humanos e a falta de eleições livres. Maduro, no entanto, parece determinado a manter o controle absoluto sobre o país, independentemente das consequências. Para ele, o isolamento internacional é parte de uma estratégia maior para consolidar o poder internamente. Ao fechar-se ao mundo e apresentar-se como vítima de uma guerra imperialista, ele consegue justificar o aumento da repressão interna e solidificar seu controle sobre as instituições do Estado. Além disso, o colapso econômico da Venezuela já chegou a um ponto tão profundo que as sanções internacionais não têm mais o impacto devastador que tiveram em outros momentos. O país vive em uma crise econômica crônica há anos, com hiperinflação, escassez de alimentos e colapso dos serviços básicos. Nesse sentido, as sanções já não conseguem piorar uma situação que muitos venezuelanos consideram insuportável. Para Maduro, manter o país isolado do cenário global também ajuda a evitar que novas vozes da oposição ganhem espaço e que a pressão interna cresça.
Sem interferência externa, ele pode governar com mão de ferro e controlar o discurso no país. Embora as sanções econômicas tenham imposto grandes dificuldades à Venezuela, o regime de Maduro se mostrou resiliente. O controle sobre os militares, as forças de segurança e a repressão à oposição têm mantido Maduro no poder, apesar das tentativas de desestabilização. A comunidade internacional, especialmente os Estados Unidos e a União Europeia, continua a pressionar por uma transição política na Venezuela. O Brasil, sob o governo de Lula, também vem se distanciando de Maduro, chegando a sugerir, junto com o presidente colombiano Gustavo Petro, a realização de novas eleições ou um governo de coalizão, propostas que foram rejeitadas por Maduro. Porém, apesar dessas pressões, o regime chavista segue firme. Maduro parece não ver saída além de continuar reforçando seu poder internamente e estreitando suas alianças com poucos países, como Rússia, China e Irã. As sanções, ao invés de enfraquecê-lo, têm contribuído para o isolamento do país, o que, paradoxalmente, parece reforçar o controle que o governo exerce sobre o povo venezuelano. A acusação de Maduro de que a Argentina e o Brasil estariam envolvidos em um complô para assassiná-lo reflete uma estratégia maior de perpetuar sua narrativa de que seu governo é alvo de uma conspiração internacional. Ao fechar-se cada vez mais ao mundo exterior e rejeitar as críticas internacionais, o presidente venezuelano busca consolidar seu regime e permanecer no poder, mesmo sob forte pressão econômica e política. No entanto, enquanto a Venezuela continua a afundar em uma crise econômica e social, o futuro de Maduro e de seu regime parece cada vez mais incerto. A combinação de sanções, isolamento diplomático e a insatisfação crescente entre os venezuelanos cria um cenário de tensão constante, onde qualquer movimento político pode ter repercussões profundas tanto internamente quanto nas relações com outros países,